Se eu chegar aqui um belo dia e fizer assim, ó. Ó, gente, então, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, ó, parece que o Lula vai ser eleito. Você vai pensar o quê? Você vai falar, pô, Thiago, põe ânimo nisso aí, caramba. Você tá falando que a coisa tá ruim pro Bolsonaro e parece que você tá morrendo assim, todo encolhido. O que tá acontecendo? Pois bem, quem tava assim na live semanal era o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele resolveu começar a fazer lives semanais todas as quintas-feiras. Às vezes sai na quarta, às vezes é na sexta-feira. Ok. E as lives do Bolsonaro tinham no começo 1h30. Às vezes 1h20, 1h10, 1h30. Às vezes ele até alongava, teve live que durou 2 horas. Quando o Bolsonaro se tornou presidente, as lives dele eram assistidas por quase 1 milhão de pessoas. Só no YouTube, fora o Facebook, onde ele tinha mais poder ainda, fora o Instagram, onde mais era transmitido, e os canais que retransmitiam a live do Bolsonaro. Ok, conforme foi caindo a aprovação do Bolsonaro, as lives dele foram tendo menos e menos e menos audiência, cada vez menos audiência. E foram ficando mais curtas também. Depois de 1h e pouco, passou para 1h, depois para 40 minutos, para 35, tinha live de 40 quando era muito. Agora, as lives do Bolsonaro tem meia hora. Inclusive, a última teve 29 minutos, 1 minuto a menos. Ele não conseguiu ficar 1h. E foi uma live depressiva. O Bolsonaro está em depressão. Ele tem o semblante de alguém que sabe que vai preso assim que perder a eleição ou assim que o seu oponente assumir. E eu falo aqui abertamente faz meses. Tem fila de delegado da Polícia Federal para pedir a prisão do Bolsonaro a partir de 1º de janeiro. Todos querem saber quem vai ser o delegado que vai pedir a prisão. E eu vou falar, eu não duvido que no STF também tenha balcão de aposta para saber quem vai ser o ministro que vai ordenar a prisão do Bolsonaro. Ou, na primeira instância, quem vai ser o juiz de primeira instância que vai também ordenar a prisão dele. Então tá ruim pro Bolsonaro. Aí o Bolsonaro fez uma live em que ele disse que ele ia falar metade sobre o governo e metade ele ia pedir votos para os candidatos bolsonaristas. Quando ele falou isso, eu pensei, caramba, essa live vai ter 1h, vai voltar a ter 1h a live dele. Não, foi a menor de todas. Falou bem pouco sobre o governo e bem pouco sobre os candidatos. E quase todos os candidatos que o Bolsonaro estava ali promovendo, eu não posso chamar isso de promoção porque com o semblante que ele tava... Imagina, eu joguei e falei, olha, nova pesquisa, o Lula vai ser eleito, gente, vai ser eleito, viu? Não acredite nas pesquisas. Imagina, o Lula tá lá atrás, eu assim com esse semblante, você nem ia pensar que eu tava promovendo. Pois bem, é isso, eu selecionei algumas imagens aleatórias para você ver o semblante do Bolsonaro. Eu vou te explicar por quê. Por que o Bolsonaro tava assim, aleatório da live dele. O Bolsonaro não é apenas que ele sabe que vai perder, não. O Bolsonaro, ele percebeu nos últimos dias que ele está sendo traído pelo Centrão. Teve um golpe que o PL deu no Bolsonaro. Quando eu digo golpe, eu não estou falando igual golpe de Estado, não. Estou falando, um golpe, uma facada pelas costas que o partido do Bolsonaro deu nele, e só deu no Bolsonaro porque o Bolsonaro é esse lixo aí, e ele não percebeu. Ele estava numa sede de roubar mais dinheiro público, ele com os seus comparsas, que ele não viu isso. Peço aí sua inscrição no Plantão Brasil. E agora, rapidamente, vamos falar sobre isso. Não vou me alongar pedindo a inscrição, não. Mas não se esqueça de se inscrever. Qual foi a pancada do partido do Bolsonaro? Bolsonaro foi pro PL, partido do Valdemar da Costa Neto. Por que o PL que queria o Bolsonaro? Por que eles aceitaram o Bolsonaro no próprio partido? Porque o Bolsonaro, junto com ele, vão vários deputados bolsonaristas. Esses deputados conseguem ser eleitos, porque você vê aí que Bolsonaro tem 30% de intenção de voto e os fascistas votam em fascistas. Gente que vota no Lula, eu vi um monte. Gente que vota no Lula, mas vai votar em deputado do Centrão, em deputado de centro-esquerda, em gente que vai fazer oposição e que, se mudar a conjuntura política, vai trair o Lula sem pensar 2 vezes. Tem gente aí, no Rio de Janeiro, tem gente querendo votar num senador que elogiava o Sérgio Moro. O cara é de esquerda, não sei o quê, vou votar no Lula e no senador tal. O cara elogiava o Sérgio Moro e não vai votar no apoiado pelo Lula. Pra você ver como são as pessoas. Pra deputado é bem pior. Em todo o Brasil tem isso. Já fascista não. Fascista vota em fascista. Então, o PL sabe que vai conseguir eleger uma bancada muito grande. Fora os deputados que o partido já tem, os bolsonaristas que vão conseguir ser eleitos. Aí, eles sabem que cada deputado vale lá na frente, para fundo partidário e fundo eleitoral, vale pelo menos uns 7 milhões de reais para fundo partidário. Fundo eleitoral ainda mais. Cada deputado, é por número de deputados que é distribuído o fundo partidário. Então, o PL sabe que se conseguir aí 50 deputados, e olha, tá para conseguir uns 60, 70, talvez até 80, não o tamanho do fascismo no Brasil, juntando os que já tem com os que deve ter, o PL vai ter aí 500, 600, 700 milhões de reais
de fundo partidário, fora o fundo eleitoral e tudo mais. É muita grana que vai entrar no bolso do Valdemar da Costa Neto. Só que o PL não quer ficar dependendo do bolsonarismo, ele não é tonto. O Valdemar da Costa Neto já foi preso e tudo mais, mas ele não é trouxa. O que fez o Valdemar da Costa Neto? Ele prometeu pro Bolsonaro e pros candidatos seguinte, olha, eu vou dar dinheiro de campanha para vocês vão fazer uma campanha muito forte, a gente vai eleger muitos candidatos também a governador, ao Senado, tudo mais, hein? Vambora, vambora, vambora. Chegou na hora da campanha, o PL deu 10 milhões para a campanha do Bolsonaro. 10 milhões. Não é nada. Para uma campanha presidente, não é nada. O Bolsonaro, eu tô falando isso aqui faz 3 semanas, o Bolsonaro ficou sem grana, o Bolsonaro não tem grana pra campanha. O que você acha que ele foi lá ver a rainha, foi pra ONU? O Bolsonaro perdeu 4 ou 5 dias de campanha nessa aí, por quê? Porque ele não tem grana pra ficar viajando pro Brasil 4 ou 5 dias. Aí ele resolveu inventar de usar o avião oficial pra ir em eventos oficiais, que aí pelo menos ele pode viajar pelos locais. Pra piorar, a FAB começou a cobrar do Bolsonaro os voos, ele vai ter que pagar, o Bolsonaro vai ter que pagar depois os voos que ele tá usando em avião presidencial. Não tá ruim a coisa pra ele, tá ficando cada vez mais caro, não tem doação e o dinheiro da campanha acabou. E o Bolsonaro percebeu o seguinte, os candidatos do PL que não são a deputado não estão ganhando dinheiro. E estão todos patinando. Pra piorar, vários candidatos que são leais ao Bolsonaro, vou dar exemplo, o Major Vitor Hugo, que foi líder do governo Bolsonaro no Congresso. O cara é leal ao Bolsonaro. Estão lá com 2, 3% nas pesquisas, não vão ser eleitos a nada e nem a deputado. O Bolsonaro vai perder muita gente que é leal a ele na Câmara dos Deputados. Muitos fascistas que estão na onda. Bolsonaro, Bolsonaro. Não é uma onda porque ele não vai ganhar a eleição, mas é uma onda que tem 30% de votos. Então aí vão se eleger e lá na frente vão trair o Bolsonaro. Como foram Weintraub, Ernesto Araújo, esse pessoal aí. Lá na frente vão trair o Bolsonaro. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, quantos não foram eleitos na onda fascista de 2018 e traíram o Bolsonaro logo depois? 2022 é a mesma coisa. E o Bolsonaro sabe disso. Então ele levou essa pá pelas costas e o PL não tá dando dinheiro para as campanhas dos bolsonaristas como prometeu que ia dar. Tá dando mais dinheiro para a campanha do pessoal que é do próprio PL. Os bolsonaristas que se virem, que se autofinanciem. Então tá esse problema. E o Bolsonaro tá mais abatido. Por quê? Porque as pesquisas mostram não apenas que ele não subiu, mas que ele começou a cair. E o Lula começou a subir. E tem uma coisa em campanha eleitoral que é quando vem uma onda. Tá vindo uma onda vermelha aí. Tá vindo não, já chegou a onda vermelha e tá cada vez maior essa onda vermelha. Você deve estar percebendo nos últimos dias. Não é um oba-oba, já ganhamos, vai ser no primeiro turno. Não só isso, mas um sentimento de aumentar a campanha, de aumentar o engajamento nas campanhas do Lula e de outros candidatos de esquerda. Teve pesquisa divulgada hoje em que no Ceará tá tendo uma vitória histórica. Virada histórica, o candidato do Lula passou, tava lá com 1% nas pesquisas faz 2 meses, já é primeiro e lidera em todas as do segundo turno, é capaz de ganhar no primeiro turno. O Jerônimo na Bahia também, depende da pesquisa, ele já passou o ACM Neto. Depende da pesquisa, ele ainda tá atrás, mas tá subindo muito rápido. A chance gigantesca dele também ganhar, outra vitória histórica. E vários candidatos do PT ou candidatos apoiados pelo Lula e de outros partidos estão para ganhar a eleição, seja em primeiro ou segundo turno, com uma margem grande, os que forem no segundo turno, com uma margem grande do adversário. E os bolsonaristas não. Tem um outro bolsonarista que tá ali para ganhar. O resto, todo mundo patinando. Então o Bolsonaro foi na live, é engraçado. Ele tava com um semblante horrível, só faltou chorar na live dele. Aí tem um momento, no comecinho da live, ele fala, olha, cada um vota em quem quiser. Em vez de ele pedir o voto pra ele, não, vote em mim e vote nos meus candidatos. Vamos lá, gente, agora é a hora, pela liberdade. Não! Olha, o voto é livre, cada um vota em quem quiser. Eu vou aí falar dos meus candidatos, tá ok? E aí, tava assim. Esse era o Bolsonaro. Aí ele começa falando do Mourão. O pior é que ele começa se contradizendo. E aí Bolsonaro, ele percebe que ele se contradiz, ele fica... Ele não faz assim, mas você vê a hora que ele percebe, aí é que ele baixa o ânimo dele, que já tava lá no chão. Ele começa falando do Mourão. O Mourão é candidato ao Senado, no Rio Grande do Sul. Ele fala com o Mourão com tantas ressalvas. Tá aí, não vou falar mal dele. Mostra ali a foto do Mourão, o número do Mourão. Só que não é uma coisa. O Mourão tá com 19% de intenções de voto nas pesquisas. Tem a candidata, também de direita, que tá com 25%, Ana Amélia, que é senadora. E tem o Olívio Dutra do PT com 28%. Só que tem um problema. O Mourão não consegue, mesmo se associando ao Bolsonaro, sendo vice do Bolsonaro, ele não consegue ter todos os votos que o Bolsonaro tem no Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra também não está conseguindo ter todos os votos que o Lula tem no Rio Grande do Sul. O Lula tem mais de 28% de intenção de voto. E o Bolsonaro tem mais de 19%.
Só que tem uma coisa, o Olívio Dutra, muita gente ainda não sabe que ele é candidato, apesar dele ser muito associado ao Lula, e quanto mais ele aparece, mais ele tende a crescer em intenção de voto, principalmente nos últimos dias da campanha. Já o Mourão não, porque muita gente que vota no Bolsonaro não vota nele, vota na Ana Amélia. Então o Mourão tem um candidato, uma candidata de direita ali, com um pezinho na extrema-direita, como é sempre lá no Rio Grande do Sul. Lá tem o Eduardo Leite, que tem pé na extrema-direita, tem o Onyx, lá tá ruim a coisa. Então, o que acontece? O Mourão tem ali alguém pra dividir votos com ele. Aí o Bolsonaro usa o argumento, não, é que tem uns candidatos nanicos aí que não tem chance de ganhar, e muito eleitor meu tá votando nesses candidatos. Não vou falar quem são, mas não tem que votar em candidato que não tem chance. Aí ele até fala, ó, você tem que votar em quem tem chance de ganhar. Ele fala lá, Mourão, tá. Logo depois, ele vai falar do Paraná. Aí ele fala, meu candidato é o Ratinho, que ia ganhar, provavelmente vai ganhar com ou sem apoio do Bolsonaro. E ele fala, o nosso candidato ao Senado aqui ele fala lá o candidato dele, que tem 2% de intenção de voto. Na hora que ele fala isso, aí ele quer falar sobre a pesquisa, ele para, peraí, eu acabei de falar, mas não fez 30 segundos, eu acabei de falar que não é para votar em candidato nanico, que não tem chance de ganhar. E como é que você sabe que alguém não tem chance de ganhar? Pela pesquisa. Na pesquisa que o próprio Bolsonaro já tá querendo desacreditar para pedir voto no candidato dele que tem 2%. Aí ele murcha. Aí é uma live fúnebre, é o funeral do governo Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse com essa tristeza toda no enterro da rainha, ninguém ia criticá-lo. No enterro da rainha ele tava rindo, fazendo comício, campanha, foi lá, abraçou o rei lá, rindo, rei, sua mãe acabou de morrer, pô, que bom, tudo mais. Aí na hora de fazer campanha, eu tá lá fúnebre, nossa, inverteu os papéis do Bolsonaro. Por quê? Porque ele voltou pro Brasil, se deparou com o quê? Se deparou com a pesquisa IPEC, aí já saiu o Datafolha, que deve confirmar a desgraça do Bolsonaro, e veja bem, a única coisa que não é desgraça pro Bolsonaro é se ele subir uns 5 pontos e o Lula cair. É a única coisa que não seria desgraça pro Bolsonaro. Fora isso, não interessa. Se der a Datafolha tudo igual semana passada, se der o Lula 1,2 a menos, o Bolsonaro sem subir, se o Bolsonaro subir 2, o Lula cair 2, que muita gente vai ficar assim, ainda assim é um desastre total pro Bolsonaro. Ele precisa subir muito, não é pouco não, e em simulação de segundo turno ele precisa subir muito, muito mesmo. Só que o que a gente vê nas pesquisas divulgadas, inclusive essa semana, é que a diferença está aumentando do Lula para o Bolsonaro, não só em primeiro, mas também em segundo turno, e a campanha do Lula está nas ruas assim, e o Bolsonaro não. E o Bolsonaro percebeu só essa semana essa facada pelas costas, por quê? Porque o pessoal da campanha do Bolsonaro está tentando ligar para vários candidatos a deputado e a senador do Centrão para tentar agenda com o Bolsonaro nesses últimos dias. O Bolsonaro voltou ao Brasil e ele tá igual um louco. Ele vai visitar 5 cidades em 3 dias e eles estão com um plano na campanha do Bolsonaro de que ele vai agora, ele precisa de algum financiamento para isso porque o dinheiro acabou, mas de que ele vá para muitas cidades. Então o que o Bolsonaro quer é voar para uma capital, pegar ali o carro presidencial, um helicóptero presidencial, alguma coisa assim, ir para uma cidade, ir para outra, ir para outra, ir para outra, e os gastos ele paga depois, ele que se vire depois. Você sabe que ele não tá nem aí de cometer crime eleitoral. Mas ele não tá conseguindo palanques nessas cidades. E aí é ruim para alguém que diz que vai ganhar no primeiro turno com 60%. Imagina o Bolsonaro vai ali para uma capital de um estado onde ele tá perdendo. Não adianta ele ir onde tá ganhando. Tem que ir onde ele tá perdendo, onde ele quer manter o voto ali, em colégios eleitorais grandes. Aí ele vai lá. Aí consegue na capital, aí ele quer ir em 2, 3 cidades no mesmo dia. Se ele não conseguir um palanque e for um evento fracassado, sabe o que acontece? O datapovo dele vai pro beleléu. Que, nossa, aqui da esquerda vamos compartilhar o fracasso dele. Então ele fica naquela, eu não tô conseguindo palanque, porque esses deputados não me atendem mais. Por quê? Porque esses deputados querem atender o Lula. Esses deputados sonham com uma ligação do Lula. E muitos, inclusive, já começaram a colocar a foto do Lula no próprio santinho. Eu falo aqui, não acredite, você vê a foto do Lula num santinho, se o candidato não é do PT, não é da federação do Lula, sempre tem ali embaixo a federação, se não tem o PT ali, ele não é um candidato do time do Lula. Fim. Muita gente coloca o Lula, mas não é do time do Lula. Inclusive eu deixo aqui na descrição sempre, em todos os vídeos, tem primeiro link, time do Lula. Clica ali e você vai ver os candidatos que o Lula apoia, não os que estão mentindo que são apoiados pelo Lula. Aí o Bolsonaro vê, peraí, ferrou, eu fui enganado pelo Centrão, e aí ele, quando era presidente, ele foi amansado pelo Centrão, ele tentou o que foi, ele foi amansado pelo Centrão em alguns momentos, ele não conseguiu a maioria ali nas forças militares para dar um golpe, ele tentou judicialmente, ele perdeu todas, ele não consegue. Ele sabe o seguinte, eu tenho agora
a missão de levar a eleição para o segundo turno, está cada vez mais difícil. Eu não levando a eleição para o segundo turno, é capaz de ser preso antes do fim do ano, ou fugir. Isso é o que está na cabeça do Bolsonaro. Então você vê aí o Bolsonaro na live dele completamente, só faltou chorar. Só faltou chorar. O que ele não fez lá no enterro da rainha, tudo aquilo que ele não fez no enterro da rainha, ele fez na live de quinta-feira. Ah, uma coisa, foi a pior audiência de live do Bolsonaro nos últimos 3 meses, viu? A pior audiência, a única pior que essa foi no final de junho. E aí se você começar a ver as lives do Bolsonaro todas desse ano, foi uma das piores do ano. Até o momento que eu gravo esse vídeo, 278 mil visualizações teve a live do Bolsonaro no YouTube. Tem vídeo de discurso do Lula aqui no Plantão Brasil dessa semana que tem o dobro da live do Bolsonaro. Plantão Brasil, viu? Não sou presidente da República, não tenho a máquina pública, não fiz nada disso e tem vídeo aqui de discurso do Lula no Plantão Brasil com mais visualizações do que a live semanal do atual presidente da República. Aí você vê o tamanho do desastre do Bolsonaro. Vamos dar risada. Se inscreve aí no canal. Ó, na descrição eu deixo o time do Lula, também deixo as minhas redes sociais, peço sua inscrição lá. Falou!